Bonjour, bem-vindos em mais um episódio do Blendcast. A gente entrevista executivos que vão dividir um pouco uma visão de impacto sobre a sociedade. Hoje tenho o prazer de receber o Fed, que é o General Manager da Adobe para a América Latina. Bonjour, bem-vindo, Fed. Oi, bonjour. Então, você é italiano, queria saber um pouco de onde você vem, como que foi um pouco sua infância até a gente chegar nessa estádia brasileira. Qual tipo de criança que você era? Nos conta esse início. Olha, uma criança muito curiosa, com certeza. Nasci no norte da Itália, uma cidade muito pequena, conhecida muito mais para a moda masculina que por outros tipos de made in Italy, mas uma moda masculina importante e globalizada, como Ermenegildo Zegna, Cerruti, Loro Piana, essas marcas são da minha cidade ou da área limítrofe. E grande curiosidade, cresci nos anos 80, numa Itália que eu hoje dá até quase nostalgia de ver, porque era um mundo muito diferente, né? Era um mundo pré-digitalização, pré-internet. Sem tablet, sem celular. Era sem isso. A nossa tela, se fala muito de tela, a tela era a televisão, né? Naquela época, através dessa janela, você olhava o mundo. Eu tive a oportunidade e a sorte de assistir a um programa sobre o Brasil quando eu tinha 8 anos. Programa, naquela época as pessoas não viajavam, e o Brasil, visto através da TV, era tão exótico, tão interessante, tão diferente, né? E ficou um pouco nessa criança de 8 anos esse sonho de viajar, não só viajar o mundo, mas viajar e conhecer o Brasil. Um sonho que depois se cumpriu um pouco mais tarde, 20 e pouco anos depois, eu consegui chegar aqui. E você era de uma família artística, intelectual? Como que foi sua criação? Assim? Meu pai é muito do comércio, empreendedor, e minha mãe vinha de um background artístico, como paixão, não como profissão, mas sempre muito interessada em criatividade. E não acaso eu e meu irmão temos ele é artista plástico, é designer, eu trabalho em tecnologia, mas com viés um pouco de criatividade. Então, esses dois mundos claramente se refletem. Essa herança muito positiva a gente tá mantendo viva de uma geração para outra. E aí você já tinha a ideia que você queria trabalhar com tecnologia numa multinacional? Ou você queria ser uma rockstar de música? Bom, quem não quer, né? Ser uma rockstar. Não, eu acho que eu sempre tive um grande interesse no mundo do trabalho. Eu estava refletindo outro dia, né? Como olhar os nossos pais é a primeira forma que você tem acesso ao mundo do trabalho. De vez em quando eu me pergunto, né, principalmente na época de home office, o que os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né, Antônio e Marcelo, o que os meus 2 filhos absorvem, né, do mundo do trabalho, porque você começa a formar essas ideias quando você é muito pequeno e observando claramente quem está próximo. Eu lembro ter visitado o escritório do meu pai, que era muito simples, muito com uma mesa, literalmente com um pedaço de papel, uma caneta, muito ordenada, muito austera, né? Que era a forma como ele gostava de conduzir o business dele, não tinha laptop, não tinha, era aquilo, era um telefone, era coisa. E ele virou empreendedor com 50 anos, que por acaso é a idade que eu tenho hoje. Então, a minha primeira formação era aquela, e o mundo dos negócios eu via, admirava. Ele trabalhava para uma multinacional antes de virar empreendedor. Então, sim, tinha um certo glamour. E ao longo dos últimos 30 anos da minha carreira, eu vejo alguns dos patterns que observei se repetir no meu dia a dia, né? Mudando algumas características, mas enfim, tem uma conexão muito interessante. Então, você pensa já que você quer ir para o mundo, trabalhar no mundo executivo, e aí você se muda para a capital? Como que é esse começo da sua carreira executiva? Olha, muito guiado por algo que é intuição e muito seguindo o que eu gostava. Eu tive, crescendo nos anos 80 na Itália, numa cidade pequena, claramente os tipos de profissões eram muito limitadas, né? Ou você é um engenheiro, ou você é um médico, ou você trabalha num banco, ou você trabalha na moda. E eu tive a sorte de ter pais que não me pediram, não me cobraram essa função, mas falaram, faz o que você
quer fazer, vai explorar o mundo. Meu pai era muito claro em dizer, você não vai fazer o meu trabalho, porque meu trabalho não vai ser um trabalho de longo prazo. Então, aí deixou liberdade e eles sempre apoiaram, tinha uma certa confiança e com isso comecei a estudar ciências políticas, pensando de virar um diplomata, pensando de virar um jornalista. Comecei a estudar comunicação aí era 90 alguma coisa, estava já a internet comercial pipocando, a minha dissertação de final de universidade foi sobre a internet e jornalismo eletrônico. E daí saí, enquanto todo mundo estava me olhando, eu falei, o que esse cara vai fazer na vida, né? Porque ele não é um engenheiro, não é um médico, não é um advogado, não trabalha, o que vai fazer? E uma semana depois eu estava trabalhando na Yahoo, que abriu as portas na Itália, fazendo a startup da operação italiana, exatamente aquele mês. Então, eu entrei, enfim, essa coisa de seguir um pouco o meu instinto, me dei muito bem com isso, foi uma sorte muito grande, porque entrei numa empresa que na época, hoje a Yahoo talvez não é tão lembrada, mas na época era um dos gigantes, É né, de engraçado que eu tecnologia. também comecei na Yahoo da França e era muito legal, porque tinha mesa de pibolinho, era aquele estereótipo de uma empresa americana, startup mais cool, que eu não tinha também esse modelo. Então, Mas espera um segundo, você começou na Yahoo França? Não. sim. Sério? Sim. Mas eu era estagiária, foi um dos meus primeiros trabalhos, assim. Que E interessante. eu adorei. Bom, era a época do boom da Yahoo, que tinha Yahoo Sport, tinha canal de Yahoo para cada tema, e era um bando de pós-adolescentes que gostavam de festa. E eu saí em 2004 da Yahoo. Eu acho que... Eu fiz de 96 a 2004. Era um pouco depois. Pouco depois. E aí, quanto tempo você ficou na Yahoo? Até 2004. Mas eu, da Yahoo Itália, fui para operação de Londres, então tinha um cargo pan-europeu. Foi a minha primeira exposição, não só Mas, profissional. espera aí, eu perdi uns capítulos. Então, você tinha quantos anos quando você entrou na Yahoo? 25, 26, alguma coisa assim. E aí, como você fez para se destacar rapidamente e ser enviado para Londres? Porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, cada um quer. Foi muito engraçado, porque quando a Yahoo lançava num país, hoje é até difícil explicar, mas a indexização dos sites era feita manualmente, para um tal de uma função que chamava Surfer, que era um monge digital que organizava manualmente a internet. Eu lembro disso. Na época, era assim que a Yahoo nasceu. Os dois fundadores eram surfers, criaram esses diretórios e a ideia era a curadoria humana vai ser a forma melhor, de mais qualidade. Claramente, não funcionou. A internet cresceu de uma dimensão que você precisava de usar outras formas de indexação. As grandes search engines, né, como o Google, que por sinal nasceu um pouco depois da Yahoo, mas pegou carona na Yahoo, né? Foi o primeiro motor engine da Yahoo, já tinha essa outra visão. Mas aí eu entrei na parte editorial, porque o meu background de jornalista eletrônico, entrei na parte editorial e depois... De quê? De música? De esporte? Não, vamos nos os primeiros quatro. Então a gente fazia de tudo, indexava tudo a internet. Foi muito interessante, muito rock and roll, muito divertido. A gente trabalhava muito, se divertia muito, espetacular. E só que chegou a hora de fazer um lançamento comercial. E ele não tinha contratado um diretor comercial. Ninguém, enfim, não estava, não sei o que aconteceu. E aí alguém me falou, quer tentar? Vender banners. Né? Vender banners, vender os patrocínios, primeiros 10 clientes. Né, os primeiros 10 clientes, mas era banners principalmente. E aí eu simplesmente falei, bom, por que não? Eles falaram, bom, a gente dá uma semana, imagina, te dá uma semana e vai. E deu muito certo. Por uma questão, obviamente, o brand era fortíssimo. Então, quando você ligava para o marketing director, queriam te encontrar. E assim, a gente assinou Fiat, assinou Zegna, foi um lançamento mais interessante que eu tinha feito até aquele momento. E com isso, entrei na parte comercial, que é mais ou menos onde eu estou até hoje, em vários cargos de liderança, de coisa, mas foi o meu ingresso na Yahoo Itália. E você lembra de um
Tinha um chefe que te marcou nessa época? Sim, não, na época tinha uma pessoa chamada Anthony Khan. Era um americano de Nova York que morava em Milão e já vinha desse mundo de internet, então já tinha participado das primeiras, acho da American Online. E chegava para mim era quase visitar um outro planeta, né? Imagina, de uma cidade pequena com uma visão de negócio que era aquela dos anos 70, entrar numa empresa americana super descolada, com um manager americano que conseguia vender qualquer coisa que você pudesse imaginar, ao mesmo tempo tinha livros de poesia espalhado para todo que era canto, enfim, foi um mundo de verdade que abriu para mim as portas. É possível ser quem você é, e ser diferente daquela imagem específica. A Itália tem um pouco esse provincialismo, aquele país que te quer numa definição. É o executivo, né? mais old school, né? É um pouco mais old school, e o italiano gosta de uma identidade italiana, da questão da elegância, do que você faz, principalmente numa cidade como Milano, né? Que é muito... e aquilo era before all, seja quem você é, né? E velho t-shirt todo dia. Exatamente, com o teu t-shirt, jeans e vai. Então, isso foi mais uma pessoa extremamente inteligente, extremamente culta, extremamente com grande sabedoria. Então, para mim foi E ele apostou em você e falou, vai para Londres. Aconteceu um pouco depois, porque no meio eu tive que ir para o exército, era compulsório na época, fui para o exército, na Itália, 10 meses, quando voltei o meu trabalho estava ainda lá. Isso é uma outra coisa estranha, né? Eu não tinha nenhum compromisso da IAU, simplesmente um e-mail que falaram, volta, quando você volta, você está aqui com a gente. E passei um tempinho na Itália, depois surgiu essa oportunidade em Londres, e para mim era tudo o que eu queria, né? Porque eu entendi que, primeiro, era Londres dos anos 90, então uma Londres onde a Europa confluía em massa, né? E para o mundo da internet, pela proximidade linguística e de outras coisas que Londres e Inglaterra tinham com os Estados Unidos, os grandes headquarters das big techs estavam em Londres. Então fazia muito sentido estar aí. E foi uma experiência não só profissional, mas de vida incrível, porque, de novo, passa de Milão para Londres, um outro... parece de um outro nível do videogame, uma cidade extremamente rica, de cultura, de esse melting pot extraordinário. Então, só do ponto de vista pessoal, a riqueza que isso te dá é enorme. E, de novo, do ponto de vista de identidade, não só Yahoo não te cobrava uma identidade, mas Londres não te cobra uma identidade. Essas cidades grandes, seja quem você é, tá tudo bem, sabe? E aí a gente não falou da parte da música, mas você já tinha essa afinidade musical? Como isso foi evoluindo com essa passagem para Londres, ou é algo que chegou muito mais depois? Não, a música, eu sempre gostei de música, sempre fez parte da minha vida, foi uma parte muito importante do meu aculturamento, né? Não só de música como cultura, mas até música do chansonnier, provavelmente você diria em francês, esses textos mais elaborados. Na Itália a gente tinha esses filósofos com guitarra, né? Então meu aprendizado de vida também passou por isso. Então começa com a guitarra, sempre foi música muito presente na minha vida, sempre gostei de ficar perto de músicos em particular. E agora, e aí você chegar em Londres, aí era na Disney. Maravilhoso, porque claramente é uma cidade extremamente musical, de espíritos musicais, né? É uma cidade onde música tem em todo qualquer lugar. E foi fabuloso, dos grandes shows em Hyde Park, os clubes de jazz, mais a música eletrônica, enfim, tudo que você gosta tem lá. E aí você, na Yahoo em Londres, você está numa função para UK ou você está numa função para a Europa? Qual é sua função lá exatamente? Foi pan-europeu, foi um cargo pan-europeu, sempre na área comercial, mas muito mais em entender
qual tipo de formatos a gente queria lançar do ponto de vista de promoções, publicidade. Era uma época que já o banner, o antigo banner, estava querendo ser um pouco mais. Então, as grandes animações, era também aquele período da internet um pouco mais barroca, né? Um pouco mais rica, chamativas. Antes de virar áudio e vídeo visual, era a internet que estava saindo do texto, né, e estava usando a animação gráfica para ser um pouco mais sexy. E isso claramente foi permitido pela banda larga, que estava chegando mais em massa. Assim. Então, mas aí era acertar os formatos, né, esse equilíbrio entre quanto eu te incomodo na tua experiência e quanto consigo te encantar com a publicidade. Então, foi um momento muito interessante, porque também foi um momento quando as grandes empresas de agência de publicidade, os grandes anunciantes começaram a olhar para a internet com um olho um pouco diferente. Falaram, podemos fazer algo mais que simplesmente um banner. E foi uma forma também de chamar o mundo criativo, né? Porque os grandes criativos nunca gostam de ser presos dentro de um banner. Sim. Então, como é que a gente conseguiu? Então, foi um trabalho extremamente interessante, principalmente porque foi cross-cultural. E quando você trabalha através across cultures, a riqueza, de novo, é extraordinária. Mas como que é um italiano que chega de uma pequena cidade do norte se acostumar ao mindset de Londres? Assim, foi fácil essa adaptação de estilo de management, por exemplo? A liderança talvez mediterrânea, mais emocional, mas enquanto tem um pouco mais de pragmatismo, racionalidade do lado UK, você sentiu uma diferença de leadership entre... Tem. O norte e o sul do mundo são separados em todo o mundo, eu acho. Tem o oeste e o oeste. Ou seja, quando você cruza uma linha como eu, do sul da Europa para o norte da Europa, você sente uma distância. E demora um tempo para você entender, falar aquela linguagem, aprender o que é bom. O bom de ser um italiano é que muitas vezes a gente é bem-vindo em outros países, porque a gente tem uma marca Itália que se associa conosco, que é de alegria, né, os italianos, né? Chegaram os italianos. Então, não foi tão... Eu não senti uma rejeição ou não senti necessariamente uma dificuldade, mas para eu entender, demorou um tempo. A socialidade é diferente, entender que... Você teve um coach ou alguma pessoa que foi chave nesse momento da sua carreira para te falar, olha, aqui é mais aqui pela esquerda, direita, é mais dessa forma, ou foi meio instintivo? Assim? Eu acho que a coisa mais importante que eu fiz absolutamente fiz questão de não entrar numa bolha de italianos em Londres. Tá? Eu tentei essa bolha, eu vi que não estava dando certo. Eu acho que se o meu compromisso é estar aqui 6 meses, 1 ano, porque sempre você vai lá para ficar um tempinho, depois 8 anos depois você se acorda e fala, opa, passaram 8 anos. Mas eu falei, se voltar aqui, eu preciso aproveitar daqui. Eu não quero estar aqui com a minha alma em um outro lugar, ou com a minha cabeça em outro lugar, ou estar aqui criticando o tempo todo que o tempo é ruim, a comida não é boa. Né? Eu estou aqui, vou me entregar. E esse é um ponto. E outro ponto é, Yahoo não era Yahoo Londres, era Yahoo Mundo. Né? Então, era um lugar onde gente de todos os lugares, principalmente dos Estados Unidos, filtrava. Então, a minha experiência também foi influenciada por conhecer gente da França, da Espanha, dos Estados Unidos, da Coreia. Era esse melting pot. Então, sim, eu acho que não teve um coach particularmente. Algumas coisas eu aprendi no amor, outra coisa eu aprendi com a dor, outras coisas eu aprendi errando, e eu aprendi que, para mim, a experiência foi a forma que um italiano, um latino, tende a criar amizade e criar intimidade nas amizades é muito diferente da forma como se cria lá. Então, os meus amigos ingleses, eu acho que demorou uns 5 anos para... Mas eles estão lá entrar, até hoje, né? São família. Uma vez que tinha uma piada que um irlandês me falou, cara, vai demorar 5 anos para você fazer um amigo aqui, mas vai demorar 5 anos para você se livrar dessa pessoa, porque quando é verdadeiro, é muito profundo. Eu tenho até hoje amigos fantásticos da Inglaterra. E você ficou quanto tempo em 8 anos.
E aí depois você tinha vontade de outra coisa, de outra empresa? Como que foi essa Não, eu mudança? simplesmente tinha acabado um ciclo dentro da Yahoo. Eu fiquei 7 anos na Yahoo entre Itália e Inglaterra e tinha acabado um ciclo. E acho que existe uma sabedoria em entender quando você acaba um ciclo, né? E aceitar que você acaba um ciclo. No mundo corporativo isso não é muito fácil, porque o mundo Como que corporativo... você sabe quando você acaba um ciclo? Eu acho que os sinais, você precisa escutar um pouco os sinais e entender que algumas coisas não te dão tanto prazer quanto te davam, que as viagens estão ficando muito cansativas, que as reuniões estão ficando muito cansativas, que você não acessa o mesmo nível de energia. Você talvez faça o mesmo tipo de trabalho, performance, mas você não faz isso de uma forma natural, empolgado da tua energia. Faz isso um pouco tentando pegar energias que depois você precisa recarregar, que depois você precisa fazer coisa totalmente diferente para, né? E quando esses sinais começam a se acumular, acho que um pouco de introspeção, por sinal, estou contando uma história bonita. A minha introspeção não foi fácil, a minha introspeção foi uma série de um passo para frente, um passo para trás. A decisão de sair, né, foi muito difícil. Até as pessoas perto de mim falam: por que você está saindo? Todo mundo fala: o que está acontecendo com o Fed? Né? Parecia alguma coisa estranha, que caiu uma coisa na cabeça, o Fed agora quer sair. Mas foi a decisão certa. Uma decisão que talvez naquela época eu poderia ter tomado 6 ou 8 meses antes, talvez teria me poupado alguns sofrimentos, mas ao mesmo tempo o bom foi tomar aquela decisão, que foi de sair de Londres, por sinal, não só da empresa, mas de sair de Londres. Fez um sabático no Brasil, porque lembra, né? 8 anos eu tinha esse sonho. Fiz um sabático no Brasil que mudou a minha vida. Hoje estou aqui, então, enfim. Acho que Como que foi esse sabático? Foi uma volta de mochila no Brasil? Sozinho, com um violão e uma mochila, e foi um divisor de água na minha vida. Enfim, a minha vida de hoje, não só profissional, mas familiar. Eu estou casado com uma brasileira que eu conheci durante essa viagem. Os meus filhos nasceram aqui. Então, eu acho que é aquela questão, né? Você deveria voltar atrás no tempo e agradecer as pessoas que criaram alguns obstáculos para você ter que se desafiar e sair, né? Se eu tivesse ficado em Londres, tudo que até a nossa amizade, Nádia, não existiria. Então tem um valor esse tipo de coisa. Acho que isso é fundamental, porque eu conheço várias pessoas que estão em situação de crise existencial, de propósito, e eu acho que ficar atento a esses sinais, né, de exaustão, quando o corporativo já não preenche algumas necessidades, né, esse síndrome de repetição, mas eu acho que tudo vem por um motivo, né? Então, você sai da Yahoo, vai para o Brasil sem plano, que é difícil para um executivo programado, next step, né? Um executivo, poxa, é aquela carreira, 3 anos depois, então... Você sai para o Brasil sabático sem nenhum plano na cabeça? Sem nenhum plano na cabeça. Aí seu pai mais conservador, falou: não, o que você está fazendo? Eles me visitaram em Londres. Acho que foi uma das poucas vezes que eles vieram até Londres para ver como é que eu estava, né? Se eu estava, em qual condição eu estava vivendo. E viram que eu estava totalmente normal, que eu era planejado, não era planejado, mas eu estava me planejando para fazer isso. Eu assustei todo mundo, porque eu falei: vou para o Brasil, eu não conheço ninguém, não sei ninguém, não falo a língua, vou. E deu tudo muito certo. O Brasil é um país extremamente acolhedor, é um país absolutamente encantador. Conta o detalhe, a gente quer entender. Então, você chega lá, pegar um hostel e todo dia você ia pela estrada, como que foi esse ano? Foi andando. Você tinha uma reserva financeira, imagino, da Yahoo? Sim, mas eu cheguei no Rio, porque era a cidade que, enfim, através da música você conhece mais. Fiquei uma semana lá, gostei, mas queria ver um pouco mais. Passei muito tempo em São Paulo, por uma razão que até hoje não posso explicar, mas daí, saindo à noite sozinho, comecei a conhecer pessoas. Eu não estava com a minha identidade londrina, né? Eu estava
aberto pelo mundo. E você nem pensava voltar para o corporativo ou você sabia que esse momento teria um fim para depois voltar? Não, eu estava com certeza, eu sabia que isso era uma pausa, eu sabia que isso era umas férias com um nome bonito, sabático, é um pouco mais estendido. E os americanos até que valorizam bastante, né? Até mais que os europeus, né? Esses sabáticos, né? Com certeza, de tech, startup, com certeza. Não, a Adobe tem, cada 5 anos que você faz na Adobe, tem um mês sabático que você ganha, pode fazer o que você quiser. Então, faz parte da cultura. Mas antes de chegar na Adobe, sim. quando foi que você acordou e falou, chega, eu acho que eu preciso voltar para o mundo corporativo? Eu tinha um ticket de volta, que era, né, eu fui aqui com uma passagem que era 3 meses depois. Então, eu chegando o dia da passagem, falei, vou voltar e vou ver o que é o que Londres tem de oferecer para mim. Vamos ver se o desgaste é só com a empresa ou com uma cidade. E eu tenho uma teoria que não é que você que cansa da cidade, são as cidades grandes que cansam de você. Tá, então essa é a minha teoria. Chega um momento que a cidade é grande e fala, não precisa mais disso, pode ir, obrigado, tem muita outra gente que está chegando. Então eu voltei para Londres, onde eu tinha imagina, depois de 8 anos, tem muitos amigos, é uma vida, né? E eu voltei para Londres, participei de uma startup super interessante de amigos, e fiquei lá em Londres. Era sobre o quê? Era sobre video search engine. Então, na época onde o YouTube já tinha nascido, mas era um pouco essa dominação de quem vai ser o dono da busca na internet quando se fala de vídeo. Porque a internet aí sim já era audiovisual, estava nascendo, estava crescendo. Que ano que era? 2004, 2005, mais ou menos. E foi obviamente, entrar numa startup é muito interessante. Acho que, aliás, eu aconselho muito, né, para quem quer fazer uma transição fora do mundo corporativo, uma das possibilidades é visitar, explorar, usar o teu conhecimento dentro do mundo de uma empresa menor, onde você vai, obviamente, usar a tua experiência, porque eu usei muito Me minha interessa experiência. muito essa transição, que você passa do corporativão, da Yahoo, onde imagino que você tinha uma equipe, toda uma mordomia, uma startup, não sei quantos que vocês eram, onde poucos, era 20 pessoas. Bom, já maior, então. Não, já era uma startup mais... Não, já tinha ganhado um seed money. Era angel fund, não era garagem mesmo. Não era garagem mesmo, não. Tá. Não, mas era uma dimensão muito, muito pequena, né? Comparado com o que eu estava acostumado, mas foi regenerativo, foi eletrizante, foi interessante. E é um barco menor, então você se move mais rápido, mas também quando começa a chacoalhar, né, nas tempestades é muito mais fácil estar num barco maior, né? Nos momentos de crise, tudo isso é muito mais fácil, não necessariamente melhor para a tua carreira, mas mais confortável estar num barco maior. Então, mas eu voltando atrás, eu faria com certeza essa passagem, porque o bom de uma startup é você vai construindo você mesmo e depois você vai criando uma estrutura, mas o primeiro que vai na frente, no meu caso, no comercial, era eu. Depois contratava. E isso é um aprendizado extraordinário. E qual você acha que é a maior lição de vida que você traz assim nesse momento de startup, até que talvez te ajudou quando você voltou para o corporativo? Eu acho que te dá muita confiança, porque quem trabalha no corporativo sempre tem um pouco... Não todo mundo, mas algumas pessoas podem ter, né? Quando eu estava na Yahoo, sempre tinha um pouco essa dúvida, não? O meu sobrenome é Federico Grosso da Yahoo. Se tirarmos Yahoo, o que sobra? E quando você vai para uma startup, você vê o que sobra, né? E isso é um dilema, é um motivo porque as pessoas, não só a segurança econômica, mas também, será que eu consigo enfrentar o mundo sozinho? E quando você fala em tecnologia, outro problema é uma startup costuma ter adversários gigantescos, né, das grandes techs, né, com praticamente dinheiro ilimitado, infinito, enquanto você tenta conquistar um nicho.
E então tem esses aspectos. Eu acho que do ponto de vista de experiência pessoal e de autoconfiança, te ensina muita resiliência. É um ambiente também menos estruturado, que tem alguma coisa negativa, alguma coisa positiva. Você tem uma máquina menor para nutrir. O problema dos grandes corporativos, você trabalhou em multinacionais, é que tem uma parte de trabalho que é um pouco invisível, ou seja, para a máquina funcionar, você precisa alimentar a máquina. Isso não sempre necessariamente alimenta a tua alma ou faz avançar a empresa, mas sem isso a coisa não anda. Numa startup, essa demanda, nas fases iniciais, é um pouco menor. O teu forecast, o forecast que você faz numa meia hora com o cara que está aí, não é um forecast de 3 horas com 40 pessoas, todo mundo anotando. Mas você não ficou nesse ambiente, então quanto tempo durou? Não, a gente fizemos um IPO, capital aberto, foram 5 ou 6, 5 anos nessa empresa. Então foi uma experiência muito rica e também com algumas responsabilidades com os Estados Unidos. Comecei a morar um pouco mais nos Estados Unidos. Foi uma experiência bastante, e claramente outra coisa é a exposição que você tem. Porque você é o mais senior daquela empresa. Então, quando chama aquela empresa, ou um dos mais senior. Então, quando chamam o Google, tem o Google, eu, Fed, aí. Os 3 pares de empresas que são muito diferentes de tamanho, mas você tem uma exposição ao mundo que é muito diferente. E para quem fizeram o IPO, então, nessa fizemos um IPO no AIM Market, que é o London Stock Exchange, dentro do London Stock Exchange tem vamos dizer, um equivalente de um Nasdaq, ou de empresas menores de capitalização, e fizemos esse IPO em Londres, e foi uma experiência super interessante. Existe ainda essa startup? Fizeram uma aquisição, fizeram 2 ou 3 aquisições, já passaram 10 anos, então não sei nem te dizer hoje exatamente. Como que era o nome? Chamava Blinks, com um X. E foi uma experiência muito transformadora, com certeza. Eu recomendo todo mundo de ter, independentemente do tipo de carreira corporativa que você tem, ter essa exposição. E hoje talvez seja um pouco mais fácil, porque tem mais fluidez, esses mundos não são tão separados, né? O mundo de startup dialoga muito com o mundo corporativo e vice-versa, porque tem uma necessidade. Não era a época, né? Não, na época era muito mais hermético. Era muito mais hermético. Então tem esse de um lado, aquele dos outros. Hoje é diferente. E aí, depois da experiência da startup, chegou a Adobe na sua vida? Como que foi? Chegou amor na minha vida. Eu me apaixonei durante esse sabático. Então comecei um namoro com Luciana, que é minha esposa hoje. E chegou um momento em 2008, onde, graças a um momento de muita turbulência econômica no mundo, porque lembra, nos Estados Unidos, na Europa, o mundo estava meio assim, tivemos que tomar uma decisão, onde é que a gente vai passar os próximos 5, 10 anos. O Brasil, em 2008, era um lugar muito interessante, né? Era o lugar do Cristo decolando a capa do Economist, tinha acabado de anunciar a Copa do Mundo, as Olimpíadas, era parte dos BRICS. Existia um entusiasmo mundial em relação a alguns países emergentes, né? Então não foi uma decisão só de coração tão irracional, está esfriando Norte América, está esfriando o norte da Europa, uma crise está chegando, e o Brasil parecia ter muita resiliência, e tinha, né? Naquela época. Eu cheguei aqui com o Brasil muito em demanda, e cheguei aqui com muitos outros expatriados, né? Eu não estava com trabalho necessariamente, mas eu cheguei aqui, tinha muitas pessoas que chegaram da Itália, da Espanha, da França, de outros países. Não muitos ficaram tanto quanto eu, porque agora são 15 anos, né? Mas naquela época era muito... A bola da vez, né? Era muito... E o mundo de startup estava, né? O que a gente pode trazer dos Estados Unidos? Quais são as startups que a gente pode lançar aqui? Era muito, muito interessante o que a gente via de fora. E então, decisão tomada, vamos. Mas cheguei aqui sem trabalho. Depois da experiência da startup? Sim, então. Obviamente não. A gente tentou até ver se dava para trabalhar daqui, fazer, mas durou pouco. Não dá para do Brasil
atender Nova York, era complicado, naquela época era muito complicado. Então, simplesmente saí da empresa e tomei um outro mini sabático. Meu filho tinha nascido, então cuidei um pouco do meu filho, como pai coruja, e comecei a olhar o que dá para fazer. Angel investment, empreender, entrar no corporativo, e entrei numa empresa inglesa que trouxe uma empresa de software inglesa aqui para o Brasil. Essa empresa se chamava Autonomy, foi adquirida pela HP 2 anos depois, mas foi a minha forma de entrar no mundo tech no sentido de software tech, né? Enterprise, e na América Latina. Descobri que era ser multiregião ou pan-regional na América Latina, que é um jogo diferente do que eu estava acostumado na Europa, né? Não foi difícil passar de um status de entrepreneur, empreendedor livre, para voltar na caixinha corporativa? Você conseguiu fazer essa transição de volta facilmente? Eu acho que é sempre uma questão de onde é que você está na empresa, em qual país. Ou seja, não existe, acho que não, eu costumo dizer, não existe a Adobe, não existe a Microsoft. Existem tantas Adobes, tantas Microsoft e tantas Amazon, quanto existem lugares no mundo onde as empresas operam, né? Então, dentro do ciclo de vida delas, tem departamento, tem países que são muito mais parecidos com uma startup que com o headquarter local. Então, acho que o corporativo tem um bad rap no sentido de ser sempre muito, assim, um pouco careta, mas acho que, dependente onde você está, embaixo de qual liderança, tem lugares que não só são muito de empreendedorismo, mas também oferecem uma escala, que o problema é que o startup não tem. A escala do startup você precisa ganhar e não sempre você consegue ganhar. Quando você entra em uma multinacional, você já tem uma escala potencialmente muito grande. Eu queria fazer uma pergunta sobre leadership, de saber durante todos esses anos se teve um chefe que te marcou e quais são as características para você de um bom líder? Eu acho que quem me marcou foram... Eu tive a sorte de ter bons líderes e trabalhar com gente muito legal. Acho que as características deles sempre foi a capacidade de enxergar um potencial em mim, em outras pessoas, e de fazer esse potencial florescer, né? Eu acho que quando tive chefes que não eram tão bons, eram aqueles que simplesmente tentavam encaixar naquele lugarzinho que eles precisavam e limitando muito a atuação. Então, para uma pessoa, por exemplo, como sou eu, que é muito criativa, muito energizada, muito curiosa, ao longo do tempo eu não consigo ficar muito dentro dessas... E os líderes que mais entenderam isso e conseguiram usar isso, né? Não te underutilize, não, mas utilizar o teu potencial pleno, são aqueles com que eu me diverti mais, com que eu tive resultados melhores, são aqueles que hoje são amigos, ou eu sou padrinho dos filhos deles, ou esse tipo de relação, e são as memórias que eu tenho melhor. Então, quando eu modelo uma liderança, eu modelo muito na intenção de dizer, eu preciso enxergar qual é o potencial dessa pessoa, né? E não necessariamente hoje nesse lugar, mas o que essa pessoa pode ser daqui a 5 anos, né? O que vai ser? E os melhores líderes, acho que tinham essa capacidade de te olhar, de observar atentamente e falar, esse é o talento, esse é o gênio que essa pessoa tem. E como você avalia isso hoje com suas equipes? Como que você faz essa avaliação de potencial? Eu acho que tem algumas formas mais estruturadas que as empresas têm, que é importante, mas acho que não dá para sair de um certo gut feeling, não dá para sair de uma investigação profunda. Você precisa passar tempo com as pessoas, escutando, observando. É um trabalho de escuta, né? De atenção. Talvez ver momento de crise, de conflito, né? Como essa pessoa se comporta. Correto. Então, HP, você ficou quantos anos lá? Foram 2 anos na HP, hoje estão 8 anos de Adobe, então uma década em software. E como foi quem te apresentou a Adobe? Como que chegou essa... Foi através de
Eu acho que foi através de um headhunter que falaram, olha, tem essa possibilidade. E a gente estava fazendo aquele processo de, né, eles lá fora, eu aqui, fazendo essas entrevistas, né, mas não estava indo muito, estava avançando muito. E aí eu falei, gente, eu vou visitar vocês lá na Califórnia, a gente se encontra, vocês me arrumem quantas entrevistas vocês quiserem. E A estrutura era ainda pequena aqui aqui? era pequena. E eu fiz em 2 dias 14 entrevistas. Uau! E que era uma entrevista dos dois lados, eles para entender quem era, eu também para entender quem era, qual era a cultura da empresa. E foi espetacular, porque eu saí de lá falando, nossa, são todos muito parecidos no sentido, são pessoas muito inteligentes, muito amigáveis e do bem. Não? E dava para perceber que era uma constante, né? Independentemente da área, né? Um cara de venda, uma mulher de engenharia, mas todo mundo tinha essas características. Eu falei, gosto disso. E o que era de diferente nesse processo de seleção versus outras empresas mais tradicionais, talvez? Eu acho que foi uma atenção à pessoa muito mais profunda, uma dedicação, um investimento de verdade. Ou seja, pessoas que te entrevistavam por 1 hora, são 14 entrevistas, são muita coisa. Mas foram conversas profundas, interessantes, atentas, as pessoas estavam, com certeza não estavam aí para catch you out, né? Era muito mais Um care, né? era muito mais uma coisa muito de respeito, de empatia. Fazendo as perguntas corretas, fazendo perguntas difíceis, às vezes, então, mas dava para entender que existia quase uma convicção que people are good e vamos começar daí para aí, né? Não era aquele tipo de entrevista que de vez em quando acontece, mas você me falou que... Bem francês. Quantos meses? Não faz sentido. Não faz sentido, mas você está me contando. Falei, cara, não é, isso aqui é um interrogatório, né? Então foi muito mais. Foi uma experiência muito legal. E tem algumas perguntas que te marcaram que talvez hoje você usa quando você faz um processo de seleção? Eu sempre. Eu não deveria assim abrir os meus segredos, mas eu acho que é sempre importante para mim. Eu sou sempre muito curioso que as pessoas estão fazendo fora do trabalho. Uma pergunta clássica para mim é: o que você está lendo hoje? Me interessa muito, né? Quais são os teus hobbies? Mas o que você está lendo hoje? O que é o teu livro que está aí te esperando quando você volta para casa? Muitas vezes, não só me dá uma quantidade de dicas enormes para o que eu posso começar a ler, mas também me conta um pouco o que tem atrás de uma pessoa. Eu recebi respostas mais diferentes nas últimas entrevistas, um romance, uma poesia, um livro de management, um livro de história das flores, sei lá. Né? Mas é uma forma, eu acho muito interessante de se dialogar, principalmente porque eu gosto muito de livros. E a outra é sempre um pouco entender nos momentos assim difíceis, né? Quais são os aprendizados maiores que você teve? Então, escutar uma história, né, de como a pessoa superou, né, algumas coisas da vida delas, para mim é sempre muito interessante. Eu foco, às vezes, mais para as questões complexas que para o tipo de coisa. Me interessa mais escutar quando o quarter foi mal, quando o cliente cancelou, quando. Ao invés de dizer, não, 3 anos, crescemos 150, é claro que é importante, mas o que está atrás disso? Tem um fundamento, né? Tem uma solidez ou tem um pouco de sorte? E você já errou? Sim. Eu errei eu acho que tem 2 tipos de erro que você pode cometer. Um é contratar na velocidade, né? E o segundo é contratar no gut feeling. Eu acho que o teu gut feeling, o instinto, eu aprendi a seguir muito ele para decidir quem não contratar. Mas não é suficiente para decidir quem contratar. Tá? Então, o que eu faço hoje, principalmente quando você tem pessoas que você não conhece, né? Eu acho que é um processo de entrevista coletiva.
Eu raramente, principalmente em cargos que são estratégicos, tomo decisões sozinhos. Então, tem várias entrevistas para entrar na Adobe Brasil, tem um painel onde você precisa apresentar, justamente porque não esse mito que você é um excelente, pode ser, mas também um processo de entrevista é um processo de speed dating, onde todo mundo quer aparecer alguma coisa, tem muito bias no processo. Então, sim, ter opiniões diferentes e escutar as opiniões do meu time, dos meus colegas sobre, olha, eu achei que isso não me convenceu muito. Vamos ver um pouco se as coisas estão alinhadas. Não, eu acho que isso é importante. E você percebeu cedo o papel da tecnologia para trazer impacto à sociedade? Ou foi algo que eu sei que a Adobe é muito engajada, né, sobre várias frentes? Como que foi esse reality check e talvez como hoje você coloca isso em prática? Eu acho que é mais recente. Eu acho que a grande euforia inicial que eu teve por tecnologia é ter uma nova forma de comunicar, uma nova forma de pensar o mundo dos negócios. Só um pouco mais recentemente eu comecei a ter uma consciência, que é uma consciência que a Adobe me passou muito, né, do impacto social, que principalmente com as comunidades de criadores, as comunidades criativas, de quanto um software, de quanto tecnologia pode ser um microfone, né, onde vozes diferentes e vozes não escutadas podem se manifestar. Eu uso vozes não escutadas simplesmente porque eu odeio uma expressão que diz vamos dar voz às pessoas. Têm voz. Todo mundo tem voz. Amplificar, né? Isso. Não é que você não dá voz a ninguém. Mas a tecnologia tem um papel, tem um papel muito importante em facilitar isso. Isso do ponto de vista puramente de tecnologias que democratizam acesso. E outra parte que, de novo, eu acho que a Adobe me ensinou muito bem é o papel que uma corporação grande, que tem um valuation muito alto, que é hoje, quando você olha o market cap, é a segunda maior empresa de software depois da Microsoft no mundo, tem de impacto direto com os seus próprios funcionários, que são hoje 30 mil funcionários, então são 30 mil famílias, tem um impacto aí, mas o compromisso que a empresa tem com onde vender ou não vender os produtos. A Adobe se retirou da Rússia. Okay? A Adobe, no momento das manifestações com o que aconteceu durante a pandemia, principalmente todo o conflito racial que virou muito explícito na pandemia nos Estados Unidos, a Adobe se manifestou não da forma como as corporações costumavam se manifestar uma década atrás, né? Ou seja, tentando ficar meio neutras. Não, com doações a ONGs específicas, fomentando. Nós temos o Black Employees Network, o BAN, por exemplo, que foi algo que nasceu justamente como reação à questão de não podemos, como empresa, ficar calados. Não podemos não nos posicionar em alguns temas sociais onde a gente tem uma grande crença. Independentemente se isso seja percebido bem ou mal pela sociedade, a nossa obrigação é de se posicionar. E pode criar mais fidelização de algumas pessoas e menos de outras. Pode ser que as pessoas não todo mundo enxergue isso como positivo, mas a gente acredita em avançar causas sociais e não fazer só isso numa publicidade, mas também botando dinheiro, botando esforço, botando horas de trabalho dos nossos funcionários para essas causas sociais. E como se faz hoje para fomentar a diversidade dentro da Adobe, né, que é o grande desafio das empresas hoje? Eu acho que não existe uma tal de bala de prata. Acho que existe uma série de iniciativas que começam com ser muito explícito e programático em dizer o que a gente quer, o que a gente é. Né? E você precisa pôr um valor como a diversidade muito central. Não simplesmente algo que está numa sigla, você bota aí, precisa ser central. Precisa dar espaço ou permitir espaço e empoderar as pessoas que
sentem esse assunto, que vivem esse assunto, que têm a empatia que nasce das experiências delas, e ter sponsors, seniors o suficiente, porque isso não caia simplesmente numa iniciativa única e depois desapareça. E o resto, claramente, é o trabalho ativo. O que significa o ativismo, né, dos executivos, os acionistas, o ativista, né, em todos os níveis da empresa. É um desafio enorme, não tenho nem dúvida. E a Adobe tem muitas iniciativas, né, nessa frente. Temos e sempre reconhecida em muitas pesquisas como a mais ética, o melhor lugar para se trabalhar em vários tipos de categorias, né? Porque, enfim, representamos uma empresa global que tenta alcançar quanto mais diversidade possível, e fomos muito sucedidos, por exemplo, no Equal Pay, que é uma das grandes batalhas que todas as empresas enfrentaram nos últimos anos. A gente conseguiu já há alguns anos alcançar essa meta. Talvez daqui a 5 anos todo mundo fala, mas era tão lógico, mas 5 anos atrás não era. E hoje temos isso. Voltando um pouco no Fed como executivo, eu queria saber um pouco quem são pessoas que você se espelha, talvez outros executivos ou pessoas de outras disciplinas que são modelos para você, ou em termos de leadership ou de atitude humana, para você nutrir um pouco esse dia a dia. Eu acho que no mundo de tecnologia não faltam exemplos de grandes modelos, né? Mas eu acho que o tipo de liderança que eu estou trabalhando, eu quero alcançar, tem um pouco mais a ver com o estilo do Bill Campbell. Não sei se você conhece ele profundamente, mas era um pouco considerado o coach das grandes techs. Então ele era uma pessoa de confiança do Steve Jobs, dos fundadores do Google. Era alguém que fez uma carreira, se lembro bem, na Intuit, foi muito sucedido, se aposentou, e a carreira dele de aposentado foi, sem ganhar dinheiro, ser um advisor, um mentor a empresas como Apple, como Google. Recentemente o Eric Schmidt escreveu um livro sobre ele que se chama The $1 Trillion Coach, o coach de 3 trilhões. E quando você lê a biografia dele, você vê o que a gente hoje define como características fundamentais de liderança, que são empatia, que são escuta, que são tratar pessoas extremamente humanamente, de forma fair. E quando você vê o impacto que uma pessoa só tem, né, no mundo do Vale do Silício tão profundo, eu fiquei extremamente impressionado. Ou seja, para mim uma demonstração que esse estilo, que não é de command and control, que é de business of business is business and is business, mas... Talvez o primeiro modelo que você tinha no início, né? Para mim, o modelo do meu pai, para mim, o modelo... meu pai, por sinal, é uma pessoa extremamente humana. Quando a gente... Eu vejo ainda hoje o legado do meu pai, de pessoas que estão extremamente agradecidas. Mas não, o mundo... Corporation, mais daquela época, o corporation 80, clássico, né? Era the business of business is business, e acabou aí. Eu acho que hoje tem outras formas. Então, para mim, todas as lideranças que apontam a um estilo diferente, que seja simplesmente mais generativo, né? E onde as pessoas conseguem, estou usando essa palavra florescer, mas se multiplicar, se expressar, ter um espaço onde conseguem ser o que elas são, acho que sempre me chama muito a atenção. Eu acho que isso sai do mundo corporativo. Você vê grandes chefes de cozinha que fazem isso, você vê grandes diretores de cinema que fazem isso, você vê... a história está cheia de personagem assim. Um relato do Marcello Mastroianni dizia que fazer um filme com Fellini era uma das coisas mais divertidas do mundo, pela liberdade e o espaço que ele conseguia te dar. Então, acho que esse gênio de conseguir reconhecer gênios, né, nos outros é algo que me emociona muito. Eu sei que é difícil, porque eu faço isso na realidade, não tô... né,
não sou o cara da teoria. Eu tento trazer isso no meu dia a dia. Eu sei que o dia a dia responde ainda à força da gravidade, responde ainda à crise, responde ainda ao Great Resignation, responde ainda ao Silent Resignation, ou blá, blá, blá. Então, mas eu sou muito idealista nesse sentido. Eu acredito muito que existe uma forma generativa de liderar empresas, grandes ou pequenas. Existe uma forma generativa de pensar no impacto que a gente pode ter na sociedade. Existe uma forma generativa de viver a própria nossa vida dentro do mundo dos negócios, sem virar necessariamente autômatas e robôs. Então, poucas pessoas sabem, mas você toca violão, não? Você é Baixo. um chefe. Como que é esse equilíbrio assim do Fed como executivo? Você encontra nessas disciplinas mais criativas uma maneira de expressar talvez uma criatividade? Como foi essa ligação com música, com gastronomia? Como você... Eu acho que é normal, é isso que eu sou. Então não... Você tinha uma mãe que te ensinou a cozinhar cedo, você queria experimentar? Era o meu pai, na verdade, que cozinhava. Então, para mim, isso foi natural. E se você pensa, você precisa comer o resto da vida, né? Então, vale também a pena aprender. E acho que... Mas para mim foi muito natural. Eu não tive que passar de um processo de né, pensar, isso é um homem pode cozinhar. Eu não pensei em nada disso. Para mim era muito natural. E a música também foi muito natural, mas para mim se conecta não só em faça essas coisas que te energizam, né? Faça as coisas que você gosta. Mas também um insight um pouco mais profundo, que eu muitas vezes dou para pessoas quando eu faço mentoria ou coaching, tente buscar, né, fazer algo na forma de um hobby ou de uma paixão que seja muito distante do teu dia a dia. Extremamente distante, totalmente desconectado. As pessoas deveriam, quando te escutam, falar, mas por que isso? Deveria dar um choque de realidade para as pessoas. Então, que seja um esporte que não é mainstream, que seja um instrumento que ninguém toca, que seja um hobby diferente, eu tenho vários nesse sentido. Faça. Porque é generativo no sentido de a tua cabeça se descansar um pouco daquilo e voltar mais generada nisso, mas também porque, independentemente de qual é o teu hobby, e quanto mais estranhos e obscuro ele é, melhor, vai impactar, vai permear o que você faz, vai te fazer um executivo mais interessante, vai te fazer um pensador mais sofisticado, vai te dar estímulos que são diferentes, insights que são diferentes daquele dos outros, né? E isso é um superpoder. Então, toque em instrumentos estranhos, faça esportes que ninguém mais pratica, explorem. Lembra uma entrevista que eu fiz com o Márcio Koga, no arquiteto? Ele falava que eu odeio no final de semana e ler sobre arquitetura. Então, acho que é um pouco isso. Sem dúvida. E falando um pouco dessa parte de equilíbrio interior, de meditação, é uma coisa que você sempre cultivou, ou que agora, ultimamente, a gente fala muito mais de mindfulness, de soft skills, é algo que cedo, como líder, você se deu conta que tinha que trabalhar essa parte de consciência, ou foi algo recém que apareceu? Como que é essa relação com esse equilíbrio mental interior? Olha, foi um insight que eu teve muitos anos atrás, quando fiz London Business School. Foi um programa de Emerging Leaders e metade do programa era exploração sobre você. Tinha um psicólogo que atendia a gente, ele dava muita importância. Metade do curso era temas técnicos, mas metade do curso era... Eu estava falando de 20 anos atrás. Metade do curso era... Né? Não, foi fantástico. Metade do curso era fala com o psicólogo, faz yoga, tai chi... Foi muito, então isso foi extraordinário para mim, para demistificar tudo isso. Mas é só recentemente, acho que a pandemia deixou ainda mais essa marca, que eu de verdade entendi que se você não consegue resolver primeiro a tua energia, o teu estado emocional, tudo isso, você sempre vai trazer isso para
para um contexto de trabalho. Então, essa questão de ser um work in progress, mas com uma atenção muito profunda a entender o que você traz, né, de dentro para fora. E não o que você fala, mas a energia que você traz, a forma como você olha, o tempo que você dedica, tudo isso é um pré-requisito fundamental. Passou aquela ideia de um chefe que manda, todo mundo faz, se chama comando e controle. Isso hoje a gente já vê que não funciona mais. Acho que o modelo de gestão hoje tem muito mais a ver com a gestão de um network ou de um organismo, né, onde você é uma parte disso, e o teu papel como líder é ser generativo, voltando a essa palavra que para mim é super importante. E você não consegue ser tão generativo se você ainda está com muito ponto cego, muita coisa irresolvida, muita coisa que você não quer nem discutir. É difícil pedir transparência e uma conversa aberta para alguém se você mesmo não consegue fazer dentro de casa, dentro do teu próprio sistema. Então, é isso. Para mim é super importante. Claro que a meditação e o tal de mindfulness, que hoje é muito presente, é importante. Eu tendo um pouco gravitar para um outro tipo de meditação, que é uma meditação mais ocidental, que tem mais a ver com muita escritura, muito journaling, muito uso de ideia. Então não é necessariamente esvaziar a minha cabeça, quanto como é extrovertido, isso acontece mais fácil, é escrever, me fazer perguntas poderosas, ou fazer pergunta para os meus colegas, para minha esposa, né? Poderosas, e na base dessas grandes perguntas me entender um pouco melhor. Não por ser a melhor versão de mim, mas para conservar o que de muito bom e de muito generativo é em nós. Eu acho que muito desvia muito essa frase quando as pessoas falam vamos ser a melhor versão que podemos ser. Eu acho que a gente é muito bom já, só que a gente esquece um pouco isso ao longo da vida. Então é muito mais um processo de descoberta que um processo de aperfeiçoamento. É muito mais um processo de fazer com que fazem com as estátuas, que é um processo lapidar um pouco, é muito mais tirar que juntar, no meu caso específico. E você falou do Trillion Miller Coach, você já teve coach, os americanos falam muito do shadowing, né, de você se espelhar com um tipo de pessoas que já passaram por esse tipo de cargo. Como que é essa parte de counseling do FED? Você consegue se virar sozinho? Você tem algumas pessoas chaves que são um pouco teus advisors em momentos chaves da... Sempre. Acho que nunca ninguém deveria se virar sozinho. Acho que acontece porque tem momentos onde, e principalmente em liderança. Liderança é uma questão de solidão, né? No final das contas, tem esse problema. É difícil porque não tudo você consegue compartilhar com teus peers, menos ainda com teus liderados, mas eu estruturei isso muito bem, através de um peer network muito forte, onde as pessoas se ajudam muito, número um. E depois eu tenho os meus aliados, que são pessoas do mercado um pouco mais experientes do que eu, que eu admiro muito porque eles conseguiram fazer, e pessoas que eu convido para almoçar regularmente e falo, cara, esse problema eu não entendo, ou essa coisa estou totalmente perdido. E de novo, eu tento fazer isso com pessoas muito diferentes. Eu posso fazer isso com um amigo que é um arquiteto, outro que é um empreendedor, que a gente conhece por sinal em comum, outros que são executivos, outros que já foram executivos, mas eu tento abrir o meu leque o mais possível, inclusive de pessoas que são mais jovens do que eu, e o que são, algumas vezes dou mentoria, depois peço uma mentoria de volta. Legal. Né? Então é um pouco assim, mas não faça isso sozinho. Eu acho que as pessoas, uma vez que você se abre com uma outra pessoa, se dá conta que os nossos grandes dilemas talvez não são coisa que outras pessoas já trilharam, e talvez você mesmo está se atrapalhando um pouco. Então, alguém que te ajude a esclarecer os grandes temas é útil.
E a gente tem uma pergunta no Blendcast, que é a pergunta do jantar. Se você fizesse um jantar com pessoas vivas ou mortas, quem estaria nessa mesa? Imagino que... E aí eu queria saber, já que você cozinha, qual seria o prato servido? Opa, olha, pessoas para ter na mesa depende muito. Se eu tivesse no egoísmo mais total, só para me divertir muito, eu acho que tem algumas turmas os pintores que estavam na turma da Paris dos anos 20, não? Os intelectuais da Paris dos anos 20, aquele filme do Woody Allen, onde ele volta e começa a encontrar Gertrude Stein, Hemingway e toda aquela galera que estava lá. Acho que uma noite dessa seria muito legal. A Roma de Cinecittà, do filme da Dolce Vita dos anos 50, os Fellini, Mastroianni, Claudia Cardinale, seria espetacular. É um banquete que já tem 50 pessoas neste Quando penso, você sabe, quando eu penso em festa, penso em grande. Eu consigo cozinhar já fiz um jantar para 200 pessoas cozinhando eu, então... Qual seria o menu, então, desse deve ser uma massa, não tem como. Não tem um espaguete com ragu, alguma coisa dessa deve ser. A gente precisa esquecer um pouco as restrições alimentares que tanto a gente usa no nosso dia a dia e aí vamos que vamos. Com certeza, morango com chantilly e uma boa massa seria uma boa, bastante vinho piemontese. E se você tivesse uma varinha mágica, assim, o que você queria para você como pessoa e para a sociedade, assim, para os próximos 10 anos? Eu acho que essa missão, estar num lugar de potência que te permita de ter uma influência sobre como a tecnologia pode facilitar acesso. Acho que tem um poder de democratização muito grande que a tecnologia tem. Tem uma questão de dar, oferecer, ou permitir, abrir espaços para mais pessoas se expressarem, para mais pessoas conseguir trabalhar e alcançar uma dignidade maior. O nosso mundo continua sendo extremamente separado e polarizado, e não só aqui onde a gente vive, mas no mundo inteiro. Quanto mais você viaja, quanto mais se dá conta disso. E acho que a tecnologia tem um valor muito grande. E não é a única solução, porque tecnologia sem sabedoria não vai muito longe, mas com certeza ser parte desse processo de evolução social e de consciência democrática, para mim seria muito, muito importante. E se tem uma pessoa que está nos ouvindo de uma periferia, que quer trabalhar com Adobe, quais seriam os próximos passos? Eu acho que principalmente a primeira coisa para trabalhar em tecnologia você não precisa ser um tecnócrata, você não precisa ser um engenheiro, você não precisa ser alguém só desse mundo. Acho que existem caminhos interessantes, muitos deles passam por um treinamento básico. Acho que treinamento que vem de algumas instituições ou de ONGs. A gente está trabalhando ativamente com Gerando Falcões, por exemplo, aqui no Brasil, justamente para fomentar primeira parte. Não estamos falando de cursos de longa duração. Eu acho que é importante se enfocar em cursos de curta duração, que te deixem com as ferramentas iniciais para depois você conseguir aprender no trabalho. Eu acho que o mundo de tecnologia evolui tanto que eu acho que algumas vezes é mais interessante estar dentro de um ambiente de trabalho e aprender enquanto coisas estão acontecendo, que simplesmente se preparar através de uma formação acadêmica. Mas para nós é muito importante trabalhar através dos nossos parceiros, e não necessariamente para trabalhar dentro da Adobe, mas para trabalhar na coisa muito maior, que é o ecossistema que a Adobe fomenta, de agências, né? Porque no final das contas, nossa é software, mas o que esse software permite de fazer dentro da agência, dentro de departamento de marketing, dentro de universidade, dentro de escritório de advocacia, se você pensa no PDF, no Acrobat, esse tipo de acesso de ferramenta é importante conhecer eles e fazer isso através das ferramentas que hoje
temos, que é o acesso através de smartphones, que te permite hoje de criar quase do zero um produto não tão profissional como esse podcast, mas são formas de expressar muito interessante. Então, sim, para mim, você tem acesso a curso de curta duração, acho que é uma das ferramentas melhores para aprender o ABC. E daí entrar sem medo. Tem uma grande demanda no mundo de tecnologia em geral nesse momento. Todo mundo quer talento que venha com perspectivas diferentes, com experiências diferentes. A nossa responsabilidade continua sendo muito de construir pontes, e essas pontes, você que constrói ponte através do Blend, sabe que não é tão trivial assim, mas precisamos continuar. É uma perfeita transição para a pergunta final. O Blend é uma rede de 200 talentos, cultura, impacto, né? Tanto de talentos raiz como talentos confirmados. Eu queria saber o porquê você se identifica com o Blend. Bom, começa pelo nome, né? Esse nome que vem de mistura. Eu acho que mistura é fundamental. A gente falou aqui várias vezes, sem mencionar essa palavra, a importância de mesclar talento, mesclar ideias, mesclar o tecnológico com o humano e por aí vai. Então isso já me chama a atenção. Quando você conhece esse talento, começa a explorar esse talento, de verdade é um talento que eu não conhecia, então é uma curadoria de pessoas que é muito especial, e todos têm em comum o fato de ter grande potencial. E isso traz naturalmente uma energia, né? E você como Nádia, liderando esse projeto, tem essa energia natural de querer fazer alguma coisa diferente. Então, é um lugar onde me sinto muito em casa. É um lugar que eu acho que é importante, um lugar que constrói pontes, e eu sei quanto complexo é isso. Eu sei quanto vocês estão, enfim, num equilíbrio, né? Que todo dia você precisa afinar um pouquinho, redefinir, passa do ponto, não está no ponto, consigo, não consigo. É como um prato, né? Tem que estar no cozimento certo. Eu acho importante isso que eu estou dizendo, Nádia. Eu não digo isso só porque você me faz a pergunta, mas a gente teve essas conversações em outros momentos, e acho que é importante. E por último, tem entusiasmo que vocês como time trazem, né? Dá para ver que tem alguma coisa aí que está nascendo, e é sempre bom ficar perto de alguma coisa que está nascendo, está se gerando. E para as pessoas que estão nos ouvindo, qual livro, para terminar, você recomendaria para as pessoas colocarem na cabeceira? Cabeceira, fala em português? Não sei se acho que é cabeceira. O livro eu acho que a definição de livro de cabeceira é aquele livro que você lê, relê, volta a ler. Anota. Se fosse aí, eu vou te dizer, eu continuo. Um livro que descobri na pandemia, para mim, a Odisseia deveria ser o único livro que eu posso botar na minha mochila para o resto da vida, estou tranquilo. Mais recentemente, eu me apaixonei muito de um filósofo que, por sinal, a semana que vem vai estar em São Paulo, que se chama, bom, semana que vem depende de quando isso vai estar para o ar, né? Mas Luc Ferry é um filósofo que me apaixona muito, que consegue explicar coisas muito sofisticadas de uma forma muito simples, e do ponto de vista assim, mais de negócio, tem o Almanac of Naval. Estamos falando de um empreendedor que está atrás do Y Combinator nos Estados Unidos, muito famoso para o Twitter Storms dele. Alguém pegou esse Twitter Storm do Naval, né, e transformou em um livro que se chama o Almanac, e onde ele dá dica muito prática de trabalho, de vida, de saúde, e é uma forma muito inteligente de conversar com o autor. Qual é o nome de novo? O título é O Almanac de Naval. O nome dele, ele é indiano de origem, o nome dele eu nunca consigo soletrar muito bem, mas seria melhor colocar lá. Mas é uma história extraordinária de uma pessoa que saiu da Índia com a mãe, chegou nos Estados Unidos praticamente com nada, um verdadeiro entrepreneur, uma família de imigrantes recente, não dos
1900, mas dos anos provavelmente 80, 90. E o que ele construiu e o que ele está dando de contribuição, até assim, prática, intelectual, é um livro que eu dou para todo mundo, porque é muito, muito poderoso e até hoje ninguém devolveu o livro. Todo mundo está transformando aquele livro um pouco em um livro de cabeceira. O meu tá tão highlighted que preciso comprar uma versão nova, mas vale a pena. Eu te aconselho, aliás, se você não conhece esse livro, Nádia, vou te dar de presente porque vale muito a pena. Aceito. Ótimo. Perfeito. Merci beaucoup, Fred. Muito obrigada por esse momento. E as pessoas que querem entrar em contato, podem entrar via seu LinkedIn. LinkedIn é a forma mais fácil, mais aberta, mais simples, sim. Eu estaria super curioso de escutar comentário, feedbacks, perguntas, como eu posso falar um pouco mais dos temas que a gente enfrentou. Muito obrigado, por sinal, por esse tempo, por essas perguntas. É sempre um prazer estar com vocês. A receita do espaguete, eu acho que vai vir. Boa, obrigada. Fantástico. Merci beaucoup. Grazie. Tchau, tchau.